Olá, bom dia, eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um Momento Amazonas aqui, bem em frente ao Teatro Amazonas, no Centro Histórico de Manaus. Hoje nós vamos conversar a respeito de como está a indústria no Polo Incentivado de Manaus, eu posso dizer, nesses primeiros 6 meses de 2012. Nosso convidado é o diretor executivo do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Ronaldo Mota. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Ronaldo, como é que a gente pode avaliar esses primeiros 6 meses de 2012? Olha, no início do ano a gente achava que ia ser melhor, né? Mas houve a economia mundial teve problemas. Com isso reflete também no Brasil, né? Que a economia ela é global, não tem como não refletir. E o que pegou realmente para o segmento de duas rodas foi a questão do crédito, né? O crédito ficou mais caro. Ficou mais difícil, os bancos ficaram mais seletivos, com exigência de que você tenha garantias. E o grande comprador de duas rodas, que são pessoas que estão querendo adquirir o equipamento para trabalhar e, portanto, não tem garantias para oferecer. Agora, a gente percebeu que o governo criou 1000 facilidades, inclusive diminuindo o crédito, para esvaziar o pátio das montadoras de automóveis. Me parece que o igual tratamento não chegou para o polo de duas rodas. No mesmo sentido, não. O que ele criou agora recentemente para duas rodas, que só saiu no início do mês, foi a majoração do IPI, né? Com a majoração do IPI, o produto nacional naturalmente fica mais competitivo. Ele fez isso não só para o segmento de duas rodas, mas também para ar-condicionados, né, forno de micro-ondas e alguns segmentos que estavam com problemas de escoamento de produção. Agora, o grande problema que o governo é que ele demora muito a tomar as medidas. Essas medidas relativas ao IPI, que nós estamos falando que saiu agora, elas começaram a ser discutidas com o governo federal no final do ano passado. E somente agora que ele dá a resposta, né? E o que a gente pode perceber, eu lembro que semana passada as lideranças industriais, o CIEAN também, se levantou com relação à nova cota tributária para o setor de bebidas, né? Nós sabemos que os grandes produtores de bebida estão na Zona Franca de Manaus. O que houve de diferente que possa ser preocupante para nós? Isso houve um envolvimento de todos, né, em especial da Federação da Indústria, já que o presidente é do segmento, né, o Antônio Silva. E nessa mobilização conseguiu-se reverter um pouco a situação, porque o que se colocava era ficar em 17% e depois zerar. Quer dizer, o zeramento disso aí, os 17% e com a projeção de zeramento, certamente ia afugentar todas as empresas de concentrado da Zona Franca de Manaus. E aqui, certamente, ficaria somente o segmento regional. O trabalho que foi feito foi um trabalho forte junto ao governo, envolvendo praticamente todos a nossa bancada, né, que brigou com isso com o governo federal. Mas houve uma insensibilidade e publicaram colocando 10%, né, aliás 17%. E depois, com a briga que teve 2 dias depois, ele fez uma republicação com 17% e sem aquela projeção de diminuir no futuro. Pelo menos esse digamos, o cenário que nós temos. Só para a gente esclarecer melhor para o nosso telespectador, aquele que trabalha com concentrados de refrigerante, que está aqui em Manaus, qual é o diferencial dele colocado aqui daquele que vai se instalar no restante do país? Que incentivo e que, na verdade, Ronaldo, muitas vezes a gente vende essa história de que não, a indústria da Zona Franca é incentivada, a indústria da Zona Franca paga menos impostos, mas ela não está aqui de graça. Não. Olha, a Zona Franca, ela, na sua concepção, lá no governo militar, com a visão estratégica, né, uma visão geopolítica de ocupação do território, ele concedeu os incentivos não gratuitamente, ele concedeu para poder atrair as empresas para virem para cá,
com todas as desvantagens locacionais que nós temos, com a falta de infraestrutura, imagina naquela época como é que era, né? Energia ruim, não se falava nem internet naquela época, banda larga nem se ouvia falar. E para que ele atraísse empresas para cá, era necessário que ele desse realmente um grande diferencial. Ocorre que ao longo do tempo, esse diferencial ele vem paulatinamente caindo, com a grande reclamação do governo dos outros estados, né? Que também, claro, querem atrair investimento para os seus territórios, né? A guerra fiscal e essa questão toda. A Zona Franca vem diminuindo a sua competitividade, porque o diferencial da Zona Franca, esse diferencial competitivo são os impostos. A partir do momento que você diminui a carga tributária dos impostos dos produtos aqui produzidos, a nossa vantagem diminui e, portanto, facilita não só o mercado nacional, porque se fosse só o mercado nacional, aí estaria dentro do próprio país, mas na grande maioria isso aí facilita a importação de produtos prontos do exterior. Pois bem, agora a carga tributária para quem é da indústria de concentrado aqui no Amazonas, qual é a valoração dela para o restante do país? Essa é uma dúvida que eu quero que você tire para a gente depois do intervalo comercial. Só para...